Olá, hoje daremos início a mais uma aula do Aprender Mais com a disciplina de Matemática. Eu sou o professor Cláudio Vitor e hoje nós falaremos sobre teoria dos conjuntos e conjuntos numéricos. Nesse assunto daremos ênfase especialmente às notações de conjuntos e suas operações e trabalharemos também com os conjuntos numéricos, começando com o conjunto dos números naturais e chegando até o conjunto dos números reais. Muito antes dos sistemas numéricos existirem, a necessidade de contar já era essencial para o homem. Saber a quantidade de comida e dos objetos que possuía e registrar a passagem do tempo para saber o melhor momento de plantar foram algumas das motivações para o desenvolvimento dos sistemas de contagem. Quando olhamos uma sociedade estruturada como a nossa, na qual os números representam o alicerce do conhecimento, é difícil pensar na nossa vida sem esse recurso. Para darmos início, então, ao estudo da teoria dos conjuntos, faremos menção ao grande matemático alemão Georg Cantor, onde ele define conjuntos como sendo uma coleção de objetos da nossa intuição ou que a gente usa no nosso dia a dia. Presta atenção, por exemplo, no seu estojo. Podemos afirmar ali uma coleção de canetas que você tem. Esses objetos, eles vão, para o conjunto, determinar uma relação binária, ou seja, o elemento vai ter uma relação de pertinência ou não a essa coleção. Cantor nasceu em São Petersburgo em março de 1845 e passou a maior parte da sua vida na Alemanha. Ingressou na Universidade de Berlim para estudar matemática, física e filosofia. Cantor doutorou-se em 1867 e 2 anos depois ingressou na Universidade de Halle. Foi nesse período que Cantor publicou o seu primeiro ensaio sobre a teoria de conjuntos. A partir de 1891, seu trabalho foi conhecido e Cantor foi nomeado membro honorário da London Mathematical Society e, em 1904, foi homenageado com uma medalha pela Royal Society of London. Trabalhando, então, a definição de pertinência de um elemento a um conjunto, nós temos que ter atenção à simbologia utilizada. Porque a visualização, como nós vimos nos exemplos no diagrama de Venn, você verifica se o elemento pertence ou não pertence ao conjunto. E assim nós utilizamos a notação adequada para essa representação. Dizemos que um elemento pertence ao conjunto e usamos a simbologia X pertence ao conjunto A, por exemplo. Ou, se esse elemento X não pertence ao conjunto A, também temos a notação adequada para dizer que X não pertence ao conjunto A. Uma forma prática de trabalhar as operações com conjuntos é a utilização do diagrama de Venn. Nele, nós representamos de modo mais concreto os elementos desse conjunto e conseguimos trabalhar as operações visualmente. Acompanhe as operações aí no quadro. Temos aqui a operação de união com conjuntos. Observe que todos os elementos dos conjuntos A e B estão contemplados nessa operação. Significa dizer que a união representa todos os elementos dos dois conjuntos, sem dar ênfase às repetições, ok? Passamos então à ideia da interseção, buscando a definição. O que é a interseção entre dois conjuntos? Um elemento pertence ao conjunto interseção quando ele é elemento comum aos dois conjuntos. Acompanhe no diagrama como facilita essa visualização. Observe que está sendo destacado a interseção B como os elementos pertencentes aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, nós vamos marcar a interseção desses conjuntos, ok? Outra operação que também podemos chamar atenção no diagrama de Venn é a complementaridade. Um conjunto é complementar de outro quando, primeiro, ele é subconjunto deste e a complementaridade são os elementos que faltam nesse conjunto para ele ficar igual ao maior conjunto. Então, no diagrama, percebemos que o conjunto está dentro do outro e que o complementar é a região destacada
fora desse conjunto.